Alô, galera, tudo bom? Vamos iniciar nossa semana 22, tá certo? Nessa semana a gente vai conversar sobre impulso e quantidade de movimento. São duas, entre aspas, novas grandezas que vão servir para que a gente entenda melhor os movimentos, tá certo? Elas vão explicar determinadas situações que, quem sabe, ficaram mal explicadas ou menos explicadas outrora, tá certo? Vocês vão perceber que são duas grandezas que se conectam com o que a gente já viu até agora. Por isso que eu digo que elas vêm, às vezes, para explicar melhor determinadas situações, tá certo? Para clarear determinados conceitos que não estavam ou que não estão bem antenados na cabecinha de cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa eu organizar aqui. Vamos começar falando da quantidade de movimento. Aliás, vamos começar falando do impulso. Impulso. Começar falando do impulso. O impulso é uma grandeza vetorial. Começar a falar do impulso de uma força constante, tá? É uma grandeza vetorial que é calculada pelo produto da força constante ou média aplicada em corpo, tá? Eu estou calculando aqui, essa equação é por impulso de uma força constante, vezes o intervalo de aplicação dessa força. Por que essa grandeza ela é importante? Porque, veja bem, quando eu aplico uma força em um corpo, dependendo do intervalo de tempo de aplicação dessa força, as consequências da aplicação da mesma podem ser diferentes. Então, a força associada, potencializada pelo intervalo de tempo, ela gera o que a gente chama de impulso. Então, o impulso seria uma potencialização da força, tá? Um incremento na força, tá? Você aplicar uma força durante 10 segundos num corpo e aplicar a mesma força durante 50 segundos nesse corpo, as consequências serão diferentes. A variação de velocidade, por exemplo, proporcionada por essa força no intervalo de tempo maior, vai ser também maior. Então veja que é uma grandeza importante, tá? Necessária para entender determinadas situações. Então eu tenho, em termos de unidade, eu tenho aqui Newton vezes segundo. Então, a unidade do impulso no sistema internacional é Newton vezes segundo, tá bom? Essa equação, ela é exclusiva para a situação da força constante ou média, tá? Eu vou multiplicar o vetor força pelo intervalo de tempo. Como o intervalo de tempo é uma grandeza positiva, esses dois caras aqui sempre terão o mesmo sentido. Então, I e F sempre tem o mesmo sentido. O impulso e a força sempre terão o mesmo sentido. E quando a força não for constante, certo? Beleza. Então eu vou colocar aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui para uma força qualquer. Então, para uma força qualquer, a maneira que nós encontramos o impulso é através da área do gráfico força, intervalo de tempo. Então, se eu pegar a área desse gráfico força, intervalo de tempo, ao encontrar essa área, eu estarei encontrando o impulso. Percebe que se aqui não é para força variável, é para força qualquer, então também vale para força constante, não é somente, desculpa, para força variável, para uma força qualquer. Então, tendo um gráfico força intervalo de tempo, esse gráfico mostra como essa força atuou nesse corpo. Então, se eu achar a área, eu vou estar encontrando a atuação dessa força durante um certo intervalo de tempo. Por isso que a área desse gráfico dá exatamente o impulso, tranquilo? Seja para força constante, seja para força variável, tá?
Então essa é a primeira grandeza que a gente tinha para apresentar para vocês aqui. A outra grandeza que nós vamos apresentar para vocês é a grandeza quantidade de movimento. É a grandeza quantidade que também pode ser chamada de momento linear. Certo? Essa grandeza, ela é uma grandeza vetorial, que é calculada pelo produto da massa de um corpo e a velocidade que esse corpo possui, a velocidade que esse corpo se encontra. Perceba que é exemplo do que ocorreu com o impulso e a força, a quantidade de movimento e a velocidade terão o mesmo sentido. César, mas o porquê dessa equação, dessa nova grandeza? Porque veja bem, se eu pegar um corpo um carro, 1000 quilogramas, 1 tonelada, a 100 km por hora. E eu pegar um caminhão de 10 toneladas, a 100 km por hora, fica 10, não, está 5. Cara, apesar desses dois corpos terem a mesma velocidade, eles não possuem movimentos idênticos. Você sabe por quê? Porque a quantidade de partículas que está com esses 100 km por hora a 100 km por hora, no caso B, que é o caso do caminhão, é maior que a quantidade de partículas que está a 100 km por hora nesse caso A. Aqui eu tenho uma quantidade maior de partículas executando o mesmo movimento, ou no mínimo tendo a mesma velocidade. Então, essa grandeza aqui, ela quantifica também quantas partículas estão executando esse movimento. Por isso que ela é medida assim, ó, quilograma que multiplica metro por segundo. Porque não é só a velocidade, nem só a massa, é a massa e a velocidade, elas geram algo diferente. Já tinha uma grandeza que trabalhava massa e velocidade muito bem, que é uma grandeza, por sinal, muito importante para a física mecânica, que é essa daqui, que é a energia cinética. A gente bem que poderia ficar satisfeito com a energia cinética, não é isso? Porque ela já faz a relação da massa com a velocidade. Mas qual a diferença principal que fez a gente ter que ter outra grandeza? É que a energia cinética é uma grandeza escalar e a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, se eu imaginar, por exemplo, um movimento circular uniforme, um corpo que está executando com a mesma intensidade de velocidade um movimento como esse, você pode dizer que esse corpo tem a mesma energia cinética, mas a quantidade de movimento que ele tem aqui é diferente da quantidade de movimento que ele tem aqui. Essa quantidade de movimento está na horizontal e essa está na vertical. Isso altera determinadas situações, principalmente na hora que esse corpo colidir com algum corpo, com algum outro corpo. Imagina que existisse uma parede aqui. Nessa situação de colisão, nessa daqui, existe uma consequência. Nessa daqui não há uma consequência alguma, porque ele estaria paralelo a essa parede. Mas nas duas situações a energia cinética é a mesma. Por isso que a quantidade de movimento é muito utilizada quando a gente está trabalhando com colisões e com explosões. Tranquilo? Beleza? Então essa é mais uma grandeza chamada de quantidade de movimento. Agora a gente vai unir essas duas grandezas numa só. Uma única equação, não é duas grandezas, uma única grandeza. Duas equações, uma única, que vai ser essa daqui: força resultante é massa vezes aceleração. Beleza? César, mas você falou
que tu ia colocar impulso aí, quantidade de movimento, jogou força resultante. Você vai ver. Vamos lá. Força resultante é igual a massa que multiplica ΔV por ΔT. Beleza? Aí eu faço meios pelos extremos. Eu fico com força resultante vezes ΔT é igual a massa vezes ΔV. Força resultante vezes o tempo, eu posso chamar isso aqui de impulso resultante. E aqui eu vou escrever assim, MV final. Percebe que isso aqui é uma subtração entre dois vetores, tá? Esquece não. Não é uma subtração entre dois números não. Então isso aqui é uma subtração vetorial. Acorda para o processo aí. Que eu já expliquei para vocês como é que faz. Beleza. Então eu aqui vou ficar com o impulso resultante igual a isso aqui eu posso considerar como sendo uma quantidade de movimento final. Tranquilo? Reescrevendo, embelezando uma coisa, eu fico assim. Então, a segunda lei de Newton nada mais é do que um teorema do impulso. E tem tudo a ver, cara. Impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Por quê? Porque se eu quiser mudar a quantidade de movimento de um corpo, eu tenho que mudar a sua velocidade. Para mudar a velocidade do corpo, eu tenho que aplicar uma força. E na hora que eu aplicar uma força durante um certo intervalo de tempo e eu mudar a sua velocidade, é porque esse corpo está sofrendo uma aceleração. Então tem tudo a ver, está tudo encaixado, está tudo bonitinho aí. Então esse é o teorema do impulso que você vai usar naquelas situações onde você usaria, por exemplo, a segunda lei de Newton. Toda vez que você perceber que um corpo está tendo a sua velocidade variada, por algum motivo a velocidade desse corpo está sendo variada. Tranquilo? Bom, e aí, de posse desse teorema do impulso, para finalizar, a gente vai conversar sobre o que nós chamamos de sistemas isolados. Sistemas mecanicamente isolados. O que são sistemas mecanicamente isolados? São sistemas onde o impulso resultante ele é zero. São sistemas que, para o impulso ser zero, ou a força resultante sobre esse corpo é zero, ou desprezível, ou o intervalo de tempo de atuação dessas forças é desprezível, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? Ou as forças externas são bem menores, quase desprezível, quando comparadas com as forças internas do sistema. Isso faz com que a gente eleja as situações de colisões e explosões como situações onde o impulso resultante é zero. Primeiro porque não há força resultante na hora de uma colisão ou de uma explosão, porque esse sistema está em repouso na hora das explosões ou das colisões, as forças trocadas aí. Essas forças trocadas são forças de ação e reação. Esses caras, na hora que eles colidem ali, naquele instante dessa colisão, você pode dizer que o impulso resultante é zero, porque na verdade um é empurrado para um lado, o outro é empurrado para o outro lado. Então se você pegar o impulso total, isso aqui é para o sistema, tá? Não é para cada corpo, mas se eu considerar os dois corpos como sendo um único corpo, você consegue perceber que os impulsos, que as forças resultantes passam a ser zero, então desprezíveis. Na verdade, as forças trocadas são de ação e reação.
O intervalo de tempo dessas colisões e dessas explosões é muito pequeno, tá certo? São coisas quase que instantâneas, então o impulso também fica praticamente zero. Ou as forças externas, no caso de uma colisão e de uma explosão, são bem menores que as forças internas. Como isso é bem difícil de avaliar, a gente dá essa dica. Então, nas situações de colisões e de explosões, tá? A gente considera que o sistema é isolado, então o impulso resultante é zero. O que é que ocorre? Qual a consequência de dizer que o impulso resultante é zero? É o seguinte, ao dizer que o impulso resultante é zero, você está dizendo que o impulso resultante não é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se o impulso resultante é zero, significa que a variação da quantidade de movimento é zero. Significa que a quantidade de movimento final menos a inicial é zero. Significa que a quantidade de movimento inicial é igual ao final. Ou melhor, significa que a quantidade de movimento antes Como é que é isso aqui, César? Antes e depois. Quantidade de movimento antes da colisão ou antes da explosão é igual à quantidade de movimento depois da colisão ou depois da explosão. É só você parar para perceber determinadas situações que você vai ver que isso aqui bate. Como, por exemplo, imagine um canhão, faz de conta que isso aqui é um canhãozinho e aqui é um lançador de míssil, tá? Na hora que ele lança esse míssil, esse sistema está parado. Na hora que ele lançar esse míssil, imagine que o míssil vá para frente, pode ter certeza que esse lançador ele vai para trás, porque como a quantidade de movimento antes era zero, se esse cara for para frente, esse outro aqui tem que ir para trás, porque um vetor indo para frente e o outro indo para trás, eles se anulam, fazendo com que a quantidade de movimento antes do sistema seja igual à quantidade de movimento depois do sistema. Não é de cada corpo. Veja que os corpos não tinham quantidade de movimento e eles adquiriram quantidade de movimentos, tá? Então, não é a quantidade de movimento de cada corpo que permanece inalterada, é a do sistema. A quantidade de movimento dos corpos, individualmente falando, ela muda. Mas a do sistema é a que permanece constante. Caiu na FUVEST uma vez, uma questãozinha, onde o cara falava que uma senhora, tá, que tinha saído de um supermercado, ela saía com 2 sacolinhas de compra, tá, e ela tinha sido raptada. Era uma questão, algo fictício, tá? Ela tinha sido raptada com as suas sacolas e ela foi levada por esses sequestradores e foi colocada no centro de um lago congelado, onde o atrito era praticamente desprezível. Ela mal conseguia se pôr em pé, que o atrito era muito pequeno, tá certo? Mas ainda assim ela conseguia ficar em pé. E esses sequestradores saíam e ela ficava no meio desse lago congelado, presa lá. Porque como ela mal conseguia ficar em pé, ela não ia conseguir caminhar, tá certo? Porque não tinha aderência para ela caminhar, ela caía o tempo todo. E aí a FUVEST perguntava o que é que essa senhora deveria fazer, deu algumas sugestões para ela poder sair dessa situação. E o que é que ela tinha que realmente fazer? Ela tem que pegar essas sacolas dela, se desprender um pouco desse lado material, jogar essas sacolas para frente, porque aí, como ela e as sacolas antes estavam paradas, a quantidade de movimento antes desse sistema era zero. Então isso aí iria funcionar como se fosse uma explosão. Na hora que ela jogasse para frente essas sacolas, ela iria ser empurrada para trás, para compensar a quantidade de movimento, esses vetores se anularem e continuar sendo zero a quantidade de movimento do sistema. Então a maioria marcou isso daí. Teve uma menina que colocou algo diferente. Eu acho que ela era altamente apegada a algo material. Ela disse que por esse atrito ser extremamente desprezível, poderia ser que essa menina, que essa senhora, desculpa, soprando simplesmente para frente, mesmo que ela andasse centímetros a cada sopro, se ela tivesse fôlego suficiente, ela poderia sair dessa situação onde ela estava. Primeiramente, fisicamente ela está perfeita, tá? Óbvio que ia ter que ser uma quantidade grande de sopros, quem sabe, porque esse atrito não era totalmente zero, tá certo? Segundo, espetacular o que ela pensou, tá certo? Porque um avião voa exatamente assim, ele empurra lá para trás para ele ser impulsionado para frente. Então, tudo a ver, está tudo perfeito, tá? Só, ironicamente falando, o apego a essas coisas materiais que essa mulher, que essa menina falou. Mas tudo bem, segue a vida. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Agora a gente vai resolver os exercícios. Sim, aí a gente vai ter uma aula só sobre colisões, tá certo?
colisões elásticas, inelásticas, tudinho. Isso aqui foi só porque existem algumas situações que você vai precisar desse conceito aqui de sistemas isolados, mas a gente vai ter uma aulinha onde a gente vai falar sobre as colisões, tá bom? Fica tranquilo. Primeiro, se os módulos das quantidades de movimento, eita, está repetido, de movimento, pera, de dois corpos são iguais, necessariamente eles possuem, olha lá, se o módulo das quantidades de movimento são iguais, o que é que eu posso dizer? Bom, a quantidade de movimento, ela é calculada assim. Ele está falando do módulo, tá? Ele não está falando do vetor, quantidade de movimento. Então, a única coisa que eu posso falar se eles têm quantidades de movimentos iguais é que MAVA é igual a MBVB, só. Eu não posso dizer que eles têm a mesma energia cinética. César, mas pode. Não posso dizer. Porque possa ser que os fatores da multiplicação aqui, por exemplo, aqui pode ser 1, e aqui pode ser 10, aqui pode ser 2 e aqui pode ser 5. A multiplicação dá mesmo, mas se eu levar esse cara ao quadrado e esse ao quadrado, aqui ó, 10 ao quadrado dá 100, para encontrar a energia cinética deles. 100 vezes 1, que é mv ao quadrado sobre 2. 100 vezes 1, não é isso? Dá 100, dividido por 2, 50. Se eu elevo ao quadrado aqui, 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 2, 50. Dividido por 2, 25. Tá? Então, vai ter maior energia cinética quem tiver maior velocidade. Então, eu não posso dizer que eles têm a mesma energia cinética. Nem tampouco posso dizer que eles têm velocidades do mesmo módulo. Também não posso dizer que os módulos das velocidades são proporcionais às suas massas. Na verdade, eles são inversamente proporcionais. Tá? Letra E. Os módulos das velocidades são inversamente proporcionais às suas massas. Ok. Perdão. Quem tiver menor massa é quem vai ter maior velocidade, quando comparar um com o outro. Então, o que eu posso dizer é isso. Então, o nosso gabarito é exatamente a letra E. Beleza. Segundo, num certo instante, um corpo em movimento tem energia cinética de 100 joules. Então, esse corpo tem uma energia cinética de 100 joules. Enquanto o módulo da sua quantidade de movimento é 40 quilogramas por metro, que multiplica metro por segundo. Ele quer saber qual é a massa do corpo. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Bora lá. Vou isolar essa equação, Q é igual a M vezes V. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar de V, eu vou colocar Q sobre M. Tá certo? E vou pegar a equação da energia cinética, que é N V ao quadrado sobre 2. Vou colocar esse 2 aqui assim. Então, como é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui a energia cinética, que é M, que multiplica quem é V? V eu usei como Q sobre M. Ao quadrado vai ficar Q2 sobre M2. Então, eu vou poder cortar aqui, ó. Eu vou ficar aqui a energia cinética, igual a Q ao quadrado sobre M. Energia cinética é 100. Q ao quadrado é 40 ao quadrado sobre M. 1.600 por 100, 16. Então a massa do corpo é 16 quilogramas. Gabarito letra D. Beleza? Massa do corpo, 16 kg. Tranquilo? Terceira questão.
automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista, momento aí é a quantidade de movimento, se dá em condição de proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro dele que não dispõe, advém do fato, tá, beleza. Vamos lá. Entendi. Imagine que existe um carro aqui que está a 100 km por hora. E que esse carro vai colidir com a árvore e vai parar, certo? Ele vai atingir o repouso na hora que ele colidir com essa árvore aqui. Ele vai atingir o repouso, certo? Pá, colidiu com a árvore. Então, a variação da quantidade de movimento dele, vai ser a massa vezes a variação de velocidade, ele estando com airbag ou sem airbag, a variação da quantidade de movimento dele é a mesma. Ele vai ter a mesma variação da quantidade de movimento. Porque com airbag ou sem airbag, ele vai sair de 100 e vai atingir o repouso. Então vai ser a mesma. Porém, quando eu passo para analisar o impulso é a força vezes o tempo. O que é que ocorre com o airbag? Com o airbag, ele freia, o corpo dele freia no intervalo de tempo maior. Que o airbag vai amortecendo essa parada dele. E, consequentemente, a força utilizada será o quê? Menor. Isso aqui é com o airbag. Sem o airbag, ele vai frear quase que instantaneamente. Então, o intervalo de tempo da frenagem é bem pequeno. Para que isso ocorra, a força tem que ser muito grande. Beleza? Então, qual é a vantagem do airbag? É que ele vai ter a mesma variação da quantidade de movimento, porém, no intervalo de tempo, o quê? Maior. Tá? Então, se dá na condição de menor força e maior período de tempo. Exatamente o gabarito letra A. Tá? A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro dele, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá na condição de menor força e maior período de tempo. Perfeito. Ele usa uma menor força e utiliza um maior período de tempo para ele frear. Tranquilo? Então, gabarito letra A. Bonitinho. Quarta questão. De acordo com o locutor esportivo, em uma cortada de um jogador titular da seleção brasileira de voleibol, a bola atinge a velocidade de 108 km por hora. Supondo que a velocidade da bola imediatamente antes de ser golpeada seja desprezível e que sua massa vale aproximadamente 270 gramas, então o valor do impulso aplicado pelo jogador à bola vale em unidades do SI. Bom, para que eu encontre o impulso aplicado, eu não preciso ter a força e o intervalo de tempo, já que eu tenho a massa e a variação de velocidade. Porque eu sei que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então eu posso encontrar o impulso fazendo a massa vezes a variação de velocidade. Tranquilo? Preciso ter a força e o tempo. A massa, 270 gramas, 270 vezes 10 a menos 3. Variação de velocidade. Essa bola antes estava parada, mas ela vai atingir 108 km por hora. 108 km por hora, quando eu passar para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6, vai dar 30. Beleza? Vai dar 30 metros por segundo. Então, deixa eu fazer a multiplicação aqui. Vai dar 8,1 Newton vezes segundo. Não, foi 81. Deixa eu refazer o cálculo. 270 vezes 30 dá 8.100. 8.100, perfeito. 1, 2, 3, isso. 8,1 Newton vezes segundo. Aproximadamente aí 8.
Tranquilo? Então, gabarito letra A, aproximadamente 8. Eu tinha uma com 8 e outra com 8. Tem também? Deixa eu ver só se tem esse distrator 270 vezes 108 aí. Tem, ó. Esse distrator 29, exatamente do 270, quando eu passei para quilograma, vezes 108. Se eu não passar para metros por segundo, vê que confusão arretada? É bronca, mas vamos lá. E vamos para a última questão, deixa eu botar o tempo, acabei mexendo no tempo. Quinta questão, fala assim: um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Beleza. Admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo do canhão. Foi exatamente aquilo que eu falei. Você tem um canhãozinho aqui assim. Ele vai, tanto ele como essa balinha que estão aqui, no início estão em repouso. Beleza? Então a quantidade de movimento inicial, antes da explosão, vale 0. Na hora que ele tirar essa balinha para frente, aqui é a massa da bala, mais a massa do canhão. Na hora que ele tirar essa balinha para frente, ele vai ser impulsionado para trás. A bala sai com uma velocidade e ele sai com outra velocidade. Ele disse que essa balinha foi impulsionada para frente com 300 metros por segundo. A balinha tem 2 kg. Ele tem 1 tonelada. E quer saber qual a velocidade que ele sai. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes é 0, depois vai ser a quantidade de movimento da bala, mais a quantidade de movimento do canhão. Beleza? A quantidade de movimento da bala, a massa da bala, que é 2, vezes a sua velocidade, 300. A do canhão, a massa dele, que é 1 tonelada, dá 1000, vezes a sua velocidade, que eu quero encontrar. Então isso aqui vai dar 1000 V igual a menos 600. Então, a velocidade de recuo do caminhão é menos 0,6 metros por segundo. O menos é para dizer que ele está recuando. Tá? Então, o gabarito letra D de bola, como eu disse, o menos é para dizer que ele está recuando. Então, o recuo foi de 0,6. Tranquilo? Beleza? Beijão no teu coração. A gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau.